Você sente que está tentando viver a vida de outra pessoa e que no meio disso tudo acabou esquecendo de viver a sua própria vida? Talvez você esteja se comparando, tentando seguir um padrão e até mesmo se cobrando para chegar aonde outra pessoa está, sem perceber que a sua fase, a sua história e a sua energia são únicas. Hoje eu quero conversar com você sobre como encontrar equilíbrio nas 6 áreas fundamentais da nossa vida e principalmente como parar de se perder tentando viver um roteiro que não foi escrito pra você. Se você assistir esse vídeo até o final, eu te prometo que você vai sair daqui com mais clareza sobre qual fase da sua vida você se encontra hoje, onde colocar a sua energia e talvez com a leveza no coração por entender que você não precisa viver nenhuma vida além da sua própria. Então pega o seu café ou o seu chá, senta num lugar confortável e vamos conversar. Aqui eu estou com meu cafezinho com leite, na minha xícara que eu comprei quando eu fui pro Rio de Janeiro. Inclusive, um grande beijo, meus amigos cariocas. Amo a cidade de vocês. Eu quero começar te apresentando um conceito muito simples, mas que pode mudar completamente a forma como você enxerga o seu dia a dia. A nossa vida deveria ser dividida em 6 áreas, e eu vou te explicar cada uma delas. Primeiro, vida espiritual. Segundo, vida sentimental. Terceiro, vida financeira. Quarto, vida profissional. Quinto, vida familiar. E sexta e última, sua saúde. Não necessariamente nessa ordem, e você vai começar a entender que o que eu quero trazer com isso. O que acontece é que dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa rotina, a maioria de nós não vive com equilíbrio dentro dessas 6 áreas essenciais da vida. A gente foca demais em uma área e acaba negligenciando completamente as outras. E é aí que mora o problema. Se hoje você está focando apenas em uma área da sua vida, isso significa que ela está desnivelada. É como se fosse uma balança, uma gangorra. Você gasta toda a sua energia e todos os seus esforços para um único lado. E é inevitável que com o passar do tempo, você não vai começar a sentir um desconforto, uma insatisfação e até aquela sensação de vazio. Santo Agostinho tem uma frase que eu gosto bastante. Ele diz que uma vida feliz é uma vida pautada em sabedoria. E a sabedoria está no limite, na medida e na proporção. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar aqui. Medida e proporção. Quando você não consegue equilibrar essas 6 áreas da sua vida durante toda a sua vida aqui nessa terra, você não só está deixando uma parte da sua vida vazia, em branco, mas você também está criando consequências dessas ausências. Por isso, a chave desse vídeo é você entender que a sua energia e os seus esforços precisam estar distribuídos entre todas essas áreas. Mas aqui está um ponto de extrema importância. Isso não significa que todas as áreas terão a mesma proporção de tempo dentro do seu dia. Porque a grande verdade é que a nossa vida ela é feita de fases. E cada fase vai nos exigir um foco diferente. E é aqui que eu quero entrar no ponto mais importante desse vídeo. Como você pode entender em qual fase você está e equilibrar as outras em paralelo sem se perder nesse processo. Eu vou te mostrar como isso funciona na prática e vou usar o meu próprio exemplo para você entender melhor. Hoje, por exemplo, se eu fosse te dizer qual seria o carro-chefe dentre essas 6 áreas na minha vida hoje, seria a área profissional. E não é só a área profissional de hoje, mas também a área profissional que eu estou construindo para um futuro. Vou te explicar. Hoje, eu trabalho como qualquer outra pessoa. Aliás, eu trabalho em 2 lugares diferentes. E além disso, eu faço faculdade de psicologia, porque quero me tornar uma psicóloga num futuro próximo. Então, hoje, o meu maior foco não está apenas em cumprir as demandas do presente, mas também em plantar, regar todos os dias para acolher uma nova profissão no futuro. Isso não significa que, pelo fato de eu estar focada em desenvolver a minha área profissional, eu ignore totalmente as outras áreas da minha vida. Vida espiritual, vida familiar, vida sentimental, vida financeira e a saúde. Todas essas áreas continuam existindo. Então, falando sobre todas essas áreas da minha vida, a diferença é que hoje eu tenho uma área da minha vida que me demanda mais esforço, mais tempo e mais atenção. E as outras áreas existem, mas com uma proporção, um esforço menor. E é isso que eu quero que você entenda nesse vídeo. O equilíbrio não é sobre dar a mesma atenção, o mesmo tempo para todas as áreas de uma forma igualitária, mas é sobre dar o tempo certo para cada área conforme a fase atual em que você está vivendo hoje. Quando você consegue identificar em qual fase
fase da sua vida você se encontra, fica muito mais fácil você parar de se comparar com a vida de outra pessoa, que teoricamente está em uma fase diferente da sua. Por exemplo, talvez você já tenha encontrado uma estabilidade profissional e agora você quer direcionar a sua energia, o seu esforço, o seu tempo para a sua vida espiritual ou para a sua vida sentimental. Ou se você já tem um parceiro, uma parceira, agora você quer investir em constituir uma família, ter filhos, porque você já conseguiu obter um resultado anterior na sua vida profissional, que era o que você tanto queria. E ao longo da sua jornada, essa necessidade de tempo, força e energia muda. Pelo menos deveria mudar, né, gente? Vai ficar a vida inteira focado só em uma coisa. E quando você entende aonde você está, essa clareza te gera menos ansiedade, menos gatilhos e menos comparação com a vida do seu coleguinha. Você passa a olhar para a sua vida com mais carinho e percebe que a vida do outro não é um padrão para você seguir. Tá cada um na sua fase. E aqui eu vou te dar uma dica, um conselho, uma frase que você deveria até tatuar, para você não esquecer. O dia anterior prepara o dia seguinte. Essa é uma verdade simples, mas que vai mudar o jogo da sua vida, independente da fase que você se encontra. Porque se você organiza hoje, amanhã fica muito mais leve. E agora entrando nessa área de organização e energia, tem uma área que influencia todas as outras áreas, independente da fase da vida em que você se encontra, que é a nossa alimentação. E é sobre isso que eu quero falar com você aqui agora. Porque sem energia, sem foco e clareza mental, fica muito difícil de viver uma vida equilibrada. E não, eu não tô te falando tudo isso porque eu sou o maior exemplo da face da Terra de alimentação perfeita no mundo. Mas com o passar do tempo e por ter estudado um pouco sobre esse tema, eu tenho entendido o quanto a alimentação é fundamental para nossa energia, disposição e até mesmo foco. Eu tive uma professora no semestre passado que ela trazia muito essa questão da alimentação com o nosso processo cognitivo. Você já parou para pensar o que cada alimento causa no seu cérebro? Deixo aí essa curiosidade para vocês pesquisarem depois. Imagine só que você tá numa fase da sua vida onde você sai da sua casa às 5 da manhã, chega meia-noite, que é o que acontece com a vida de muitos estudantes por aí que trabalham. Essa fase da sua vida te exige muita dedicação, esforço e disposição, mas o seu café da manhã é uma bolachinha de água e sal com manteiga e refrigerante. No meio do seu dia, você já vai se sentir exausta e com uma fome avassaladora. Vai te faltar energia, vai te faltar disposição e isso vai acarretar diretamente nas suas entregas. É como se você fosse uma Ferrari. Se você não abastecê-la com o combustível correto, ela não vai chegar no final do dia com o seu melhor desempenho. Seria lindo se todo mundo tivesse essa consciência de que o nosso corpo é como se fosse uma máquina e você tem o poder de dominar essa máquina. Use essa máquina ao seu favor, seja para construir a sua carreira profissional, seja para construir e cuidar da sua família. A alimentação vai ser a base que vai te dar essa energia. Então deixa eu te trazer aqui outro exemplo meu de uma vida real. Eu sou uma pessoa que amo a refeição do café da manhã e gosto muito de fazer essa refeição com calma, com presença, mas na fase em que eu estou inserida hoje da minha vida, isso não cabe no meu dia a dia durante a semana, porque os dias da semana são mais corridos, são mais agitados. Então eu tive que ajustar. Durante a semana eu faço preparos mais rápidos, levo para a faculdade, como na faculdade ou até mesmo dentro do ônibus. É o cenário ideal? Não é o cenário ideal, mas é necessário isso para a fase em que eu estou inserida hoje. Isso significa que eu vou comer uma bolacha de água e sal com manteiga e refrigerante no café da manhã? Não. Por quê? Porque eu priorizo também a minha saúde. Vou te dar um exemplo. Whey, leite desnatado e uma banana, aveia. Bate tudo aquilo ali no liquidificador. Em menos de 5 minutos você vai ter uma refeição rápida e saudável. Uma refeição que vai te dar energia para você desenvolver todos os seus projetos. Maturidade é entender que o ideal nem sempre será possível e que tá tudo bem também. Então eu vou viver essa vida louca, depressa, para sempre e não vou ser feliz aqui e agora? Não. O que eu faço? No sábado e no domingo, você cria esses momentos ideais. Durante a semana, você adapta e assim você consegue manter uma constância nos seus projetos, nas suas entregas, mas também sem se privar de fazer aquilo que você ama aos finais de semana. Isso é uma gestão de tempo saudável. Isso é maturidade. Eu quero compartilhar com vocês algumas estratégias simples que podem transformar a forma como você organiza o seu dia.
São coisas pequenas, mas que a longo prazo mudam tudo. E eu quero reforçar uma frase que eu já falei aqui. O dia anterior prepara o dia seguinte, porque a forma como você se organiza hoje vai determinar se amanhã vai ser um dia leve ou se vai ser um caos. E sabe qual que é o problema de muita gente? É querer correr mais do que as próprias pernas aguentam. Essa é uma frase que a minha mãe sempre me falou. Você quer construir uma empresa, você quer passar num concurso, mas você levantou, nem escovou os dentes e nem arrumou sua cama ainda. Se você não consegue nem fazer o simples, que é se organizar, como que você quer fazer uma coisa grandiosa? Então vamos simplificar a nossa vida. Reserve 10 minutos, 5 minutos. Gente, eu faço isso em 5 minutos, todas as noites. Vou deixar um exemplo aqui passando pra vocês. A minha agenda do próximo dia. Porque assim que eu acordo, eu já consigo economizar energia mental, só abro aquela lista e vejo o que eu preciso fazer. Ah, eu não tô afim. Você disse que você ia fazer, então você vai fazer. Tô gravando esse vídeo hoje. Ontem à noite, eu coloquei na minha agenda. Amanhã, gravar o vídeo, tal. Se você quer acordar no outro dia cedo para poder ir treinar, já deixa sua roupa separada, sua mochila. Se você quer acordar no outro dia cedo, assim como eu acordo, para ler a sua Bíblia, fazer o seu devocional, o seu momento de espiritualidade e oração, eu já deixo a minha Bíblia separada na escrivaninha do lado da minha cama. O segredo está em você ser a sua maior ajudadora. Quando você deixa tudo organizado numa noite anterior de como que vai ser o seu próximo dia, você não precisa gastar aquela energia mental que você gastaria para pensar em tudo que você precisa fazer, porque você já sabe o que você vai fazer. E deixa eu te dar um conselho de amiga. Se você tem uma rotina super corrida e agitada, a organização deveria ser a sua melhor amiga. Então, maturidade é você criar estratégias para cada fase da vida que você está inserida hoje. Assim, você vai conseguir dar conta dos seus afazeres sem se perder no meio do processo, conseguindo viver as 6 áreas da sua vida. É importante que a gente exerça todas as áreas da nossa vida. Aprender a apreciar a vida. Dá pra gente fazer isso. Apreciar a vida, mesmo em meio a uma rotina louca e frenética de trabalho, de estudo. Dá pra gente apreciar. Eu tenho aprendido muito sobre isso. A gente fica sempre atrás da próxima tarefa, atrás do próximo check, atrás da próxima entrega. Agora deixa eu te fazer uma pergunta aqui que pode até te gerar uma crise existencial. E se a vida for só isso? A rotina, o comum e os pequenininhos momentos de prazer. Como que a gente faz pra encontrar beleza e prazer na vida real, mesmo ela não sendo tão emocionante assim o tempo todo? Às vezes a gente acha que se a vida não tá emocionante é porque não é uma vida boa. Mas a verdade é que existe paz e beleza em viver uma vida comum. Uma vida que você sai, trabalha, estuda, volta pra casa, tem tempo com seus familiares. E quando você se afasta dessa necessidade constante de querer algo a mais, de querer sentir prazer o tempo todo, você começa a perceber coisas que antes eram invisíveis aos seus olhos. O sabor do café, a conversa no jantar, o silêncio da manhã. E sabe o que mais? Os problemas, aqueles que a gente sempre tenta fugir, podem ser, na verdade, o nosso maior catalisador de crescimento. Marco Aurélio, um imperador e filósofo estoico, dizia: o impedimento para a ação a faz avançar. O que se impõe no caminho torna-se o caminho. Isso significa o quê? Quando um obstáculo aparece no meio da nossa rotina que já não é nem tão interessante, conforme você diz assim, esse obstáculo não tá ali para te parar, mas para te obrigar a pensar diferente, a agir diferente, a escolher diferente. O problema, ele te tira da zona de conforto e no meio desse processo te transforma. E eu quero te mostrar como que você pode usar a sua mentalidade para transformar qualquer desafio em degrau ao invés de um muro. Existe uma frase que muita gente repete, mas nem pensa direito no seu significado antes de falar, que é: a gente só se vive uma vez. Não, essa frase está completamente equivocada. Na verdade, a gente só morre uma vez, porque viver a gente vive todo dia. E o que muda na nossa experiência de vida não é uma meta final, mas o quanto a gente cresceu durante esse processo. Por isso, nem todos os dias da sua vida vão ser épicos, nem todos os dias da sua vida vão ter um baita acontecimento. Às vezes, é só a vida sendo a vida. Você acordar, fazer sua rotina, fazer o seu melhor com o que você tem nas suas mãos hoje. O importante de tudo é você manter a sua constância e a sua presença nas suas ações. Então, quando você começa a compreender qual fase da sua vida você está inserida hoje, você começa a viver com menos ansiedade, mais amor e consegue enxergar o propósito muito mais claro. Me conta aqui nos comentários se até essa parte do vídeo você já conseguiu identificar em qual fase da sua vida você está hoje. Eu quero muito saber, porque eu já compartilhei em qual fase a minha vida está hoje com você. E outro ponto importante da vida, a gente tenta evitar a dor o tempo todo, mas e se eu te contar que ela é necessária? Quem é que passa por essa vida sem sentir dor? A dor de treinar, a dor de estudar, a dor de trabalhar, a dor
valor de dizer não para os nossos impulsos. O que não me mata, me fortalece. Essa frase é do Meitzishi. Importante é a frase e você cravá-la no seu coração. Obrigado, Meitzishi. Depois que a gente passa por uma fase difícil, a alegria se torna mais profunda. Você valoriza mais, você vive mais. Então, se você estiver numa fase da sua vida que você está passando por um momento difícil, ao invés de se perguntar por que isso está acontecendo comigo, se pergunte o que essa situação está tentando me ensinar. Porque quando a gente não aprende, o ciclo se repete novamente, até que a gente aprenda e vai para outra fase da vida. Essa mudança de perspectiva é libertadora. Então, essa mentalidade de abundância não vem da gente ter muitos bens materiais, mas de viver com significado, de criar conexões reais e profundas e de contribuir de alguma forma enquanto estamos aqui. Porque quando você vive com propósito, até no meio da escassez você encontra a plenitude. Porque essa sensação de riqueza, ela vem de dentro, sabe? Hoje, eu quero que você saia desse vídeo com uma decisão de viver a sua própria vida, na sua fase e no seu ritmo. E honrar essa história. Tem tanta gente que queria ter liberdade de escolha. Já parou pra pensar em pessoas que moram em países na qual elas vivem oprimidas, não tem nem o poder de escolha, onde o país vive em guerra, onde a pessoa é escravizada? Isso ainda existe, gente. Por mais que você não veja. Então se sinta privilegiado pela vida que você tem. Independente se não é a melhor vida de Hollywood. Você tem uma vida, você tem o poder de escolha. E pare de correr a vida de outra pessoa. O seu percurso, ele é único. E se você chegou nessa parte do vídeo, prazer, eu sou a Fran. Nesse canal eu compartilho reflexões e dicas de autoconhecimento, para que juntas possamos construir uma vida mais intencional e com mais propósito. E se eu conseguir agregar com esse vídeo de alguma forma na sua vida, não esqueça de se inscrever no meu canal e curtir esse vídeo, porque isso me ajuda demais a crescer aqui na plataforma. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Um café, um leite, minha canequinha do Rio de Janeiro. Já fui 3 vezes pro Rio de Janeiro. Gente, que cidade maravilhosa, eu amo Rio de Janeiro. Apesar dos apesares, né? Meus amigos cariocas vão me entender. Nossa, tá entrando uma luz do sol aqui agora, né? Mas é o que temos para hoje. Melhor é a luz do sol do que a escuridão. Nossa, eu não sei falar o nome desse cara. Meitzishi. Meitzishi. Ah, eu vou escrever, tá?